Eu sei que quando a gente não ganha, muita gente não assiste, principalmente por ter sido um clássico. Mas aqui a gente tem que manter o conteúdo ganhando, perdendo, empatando. E aqui a gente vai entender o que aconteceu com o Vitória, o que é que deu certo, o que é que deu errado, muita coisa inclusive deu errado, e o que é que fez com que a gente tomasse 2-0 no clássico. Vamos nessa, Léo. Se eu pudesse resumir esse vídeo para o torcedor do Vitória que aqui nos assiste, eu ia colocar um tema de corneta com respaldo. Eu sei que você tá cornetando desde o domingo, segunda, terça, a gente também tá cornetando desde então, só que aqui é uma crítica com respaldo, não é somente, jogou nada, não fez o gol, foi ineficiente. Aqui a gente vai mostrar os caminhos para essa derrota do Vitória. O que foi que o Vitória fez bom no jogo, um pouco do que o Vitória fez, mas principalmente quais foram as estratégias do Bahia e o que faltou ao Vitória para se apresentar e fazer uma boa atuação, sobretudo no primeiro tempo. A gente vai trazer tudo para vocês de uma forma bem prática e espero que vocês gostem. Aqui a gente já vai começar trazendo a ideia do Vitória na organização defensiva, como eu trouxe para vocês no pré-jogo que a gente gravou com o Léo, foi um spoiler do embate do 4-5-1 do Bahia e do Vitória sem a bola, que vocês estão vendo que foi a ideia do Vitória, e aqui algo curioso que a gente já começa a observar. O Vitória manteve a ideia da dinâmica de pressionar a zona da bola, sobretudo quando a bola entrava nos corredores laterais. Constantemente a gente via essa saída de três do Bahia com liberdade para tocar, como a gente viu agora. Só que uma vez que essa bola era passada, o Vitória buscava ali fazer uma pressão, principalmente nos corredores laterais, com um balanço das linhas. E por que eu estou trazendo isso? Porque no último vídeo dessa análise a gente observar que o gol acontece por uma ação disso que acaba sendo um calcanhar de Aquiles, a marcação por zona. A gente sempre falou que preferia a marcação por zona, mas a gente não romantiza ao ponto de não entender que tem suas vulnerabilidades, assim como a marcação por encaixe tem. Aqui a gente está vendo uma variação do Bahia por 3-2-4-1, Bahia que faz ali um 4-4-2 em losango em muitos momentos, mas também teve ali situações, né, de variação. O momento do Vitória de saltos de pressão, que aconteceu mais quando o Vitória tomou o gol, desde o período onde estava ali 0-0, aos 14 minutos o Vitória estava ali postura um pouco mais média. Aqui a gente já vê alguns erros, como por exemplo o Janderson gerando dobras de marcação desnecessária no mesmo positor que Machado, e aí dá um espaço para o Bahia quebrar a linha e poder fazer ali a situação de aproximação por dentro. Só que no início ali do jogo e quase durante todo o primeiro tempo, o Vitória conseguiu pressionar bem a zona da bola, conseguiu ter um bom perde-pressiona. O ponto foi que no momento que errou, sofreu o gol. E o erro a gente vai trazer daqui a pouco, foi um erro muito grave que não poderia ter acontecido, mas eu acho que se assemelhou um pouco ao que foi o jogo contra o Flamengo. Uma partida onde o Vitória conseguiu anular o Bahia, só que em um erro sofreu o gol. O Bahia ficou em bloco médio, teve ali um escape, o outro, mas de um modo geral foi até uma partida onde a Vitória controlou mais ações, e o problema foi justamente esse: quando controlou não soube muito o que fazer, porque defensivamente a gente não vai aqui normalizar, mas o erro que a gente teve gerou o gol, mas era uma partida onde o Bahia estava tendo dificuldade para chegar, para atacar, e como eu trouxe, depois desses momentos o Vitória começou a subir um pouco mais os blocos, principalmente com o Machado e o Oswaldo, para tentar abafar essa saída de três do Bahia, tentar pressionar a saída de bola, e a gente recuperava, só que até essa recuperação não gerava uma situação eficiente. Aqui vou trazer para vocês a análise do primeiro gol sofrido. Como eu falei, né, o calcanhar de Aquiles, a marcação por zona. Se você observar, o Vitória está completamente balançado pro lado da bola, pro lado esquerdo, até aí tudo bem. E é normal o que vai acontecer nessa jogada pelo Vitória estar balançado pro lado da bola. Gabriel Xavier faz a inversão enquanto está sendo livre, então curioso, né, que o que o Bahia sofreu contra o Vitória no primeiro Bahia, o Vitória sofreu nessa jogada, e algumas outras que a gente vai trazer aqui também, né, no segundo tempo do Bahia. O Bahia faz a inversão de corredor, deixa os na situação de 1 contra 1, só que aí o Hiller não tá no local onde ele costumava ficar, porque estava acompanhando o Jean Lucas, que na verdade deveria ser ali um marcador direto do William Lepo, e aí tem um espaço pro Tassiano trazer a bola por dentro, já que o Hiller não estava fechando ali nessa linha de 5, voltou totalmente para trás em vez de fechar na linha. Posteriormente, Luan demora um pouco de saltar no Cauli, que gera a aproximação do Bahia, que a gente já trouxe. Aqui para mim o principal erro dessa jogada aqui foi o de Wagner Leonardo. Aqui ele veio para uma cobertura de uma possível infiltração de Tassiano, que primeiro não acontece, porque Neres para o Tassiano, e mesmo se acontecesse, o William Lepo estava na cobertura, então Wagner ele erra duplamente. Primeiro porque o Tassiano não passa, segundo, se passa, era Lepo para fazer isso, e a oscilação, a hesitação de Wagner faz o Everton Ribeiro ter um espaço para finalizar. Se Wagner já sai direto nele, ele bloquearia a finalização. O Wagner
Para muita gente falou de Lucas Arcanjo, não, o posicionamento dele eu avaliei depois e foi normal, ele deu um passo para frente, que é normal de um goleiro nesse cenário, para encurtar a distância e fazer com que o gol diminua para o atacante ter a reação mais rápida. Então, aí realmente não foi culpa do Vitória. Como eu falei, o Bahia também fazia um losango no meio de campo, também em algumas situações sem a bola, e o Bahia, até fazer o gol, também era um Bahia que pressionava em bloco alto. Depois que fez o gol, o Bahia acabou recuando um pouquinho mais, variação para o 4-1-3-2 que a gente trouxe no pré-jogo, que o Bahia fazia, e isso fez com que o Vitória perdesse a posse de bola em alguns momentos ali nos primeiros 20 minutos de jogo. Depois disso o Bahia baixa os blocos, que a gente vai ver daqui a pouco, como vocês estão observando já nessa primeira imagem. O Bahia vai para um 4-5-1. Vitória, que nesse jogo, uma curiosidade, o Vitória utilizou muito 3-4-3, com o Luan entre os zagueiros, os outros dois volantes por dentro, os laterais abertos, e Osvaldo, Janderson e Alejandro por dentro. E aqui, para mim, a tônica do primeiro tempo do Vitória. O Bahia sempre gerava superioridade numérica no corredor lateral ou em qualquer cenário da zona da bola, mas principalmente pelos lados do campo. Outra vez de observar o Vitória no 3-4-3, muito bem definido, muito bem alinhado, só que o 4-5-1 do Bahia tinha um balanço para o lado da bola praticamente perfeito, e o Vitória não conseguiu ter recurso para sair disso. E aí a gente vai observar que na maioria dos momentos onde o Vitória tentava acelerar essa bola, tanto no Esteves quanto no Lepo aberto ou no Janderson quando abriu no lado esquerdo, o Vitória não conseguia progredir e não conseguia triangular. A gente sabe que o time de Carpini é um time que triangula muito pela esquerda e pela direita, e não aconteceu isso no primeiro tempo. O Vitória não conseguia gerar muito volume porque o Bahia tinha essa marcação por zona muito bem definida. Agora, outra vez, superioridade do Bahia de 3-2 na zona da bola, e outra vez o Vitória não consegue triangular, não consegue avançar. E aqui eu vou trazer para mim o que foi um dos motivos para isso ter acontecido. Quando o Vitória perde Mateuzinho, a gente entende que Bavi, durante o nosso histórico recente, a gente mudou muito e deu certo, mas há contexto para fazer isso. Quando o Vitória perde Mateuzinho, Carpini tenta colocar o Osvaldo na direita, traz Janderson pro lado esquerdo e inverte Railer, colocando o Machado titular. E aí, além da gente ter modificado o lado direito forçadamente por Mateuzinho, a gente modificou duas peças da triangulação do lado esquerdo, que era o Osvaldo e o Railer. Ficou Machado, Janderson e Esteves, e não funcionou. Tanto sim que com 30 minutos do primeiro tempo o Carpini volta a colocar os pontos lá do posto, mas já não tinha ali muito repertório para o Vitória. Já era um jogo muito confortável para o Bahia, que dentro desse 4-5-1, por ter essa linha de 5, balançava bem pro lado da bola e aí gerava superioridade. O Vitória não conseguia avançar. Então, na minha concepção, como eu falei no pré-jogo, a entrada de Janderson foi uma entrada equivocada e acabou desequilibrando, porque na direita Osvaldo não estancou a ausência de Mateuzinho, e na esquerda a ausência de Osvaldo com o Hiller e o Esteves tirou o entrosamento que a gente estava tendo no setor. Então ficamos os dois lados sem muito entrosamento. Agora a gente vai trazer a organização defensiva do Vitória no segundo tempo. A gente pode ver que o Vitória, ali desde o primeiro minuto, já começou a adotar uma postura um pouco mais agressiva na marcação, variando muito para o 4-4-2, com o Machado saindo. Só que o Bahia também teve alguns cenários de escape. Como o Vitória estava marcando com as linhas muito altas, quando o Bahia ganhava a primeira ou a segunda bola ou acelerava o jogo, já buscava atacar as costas da última linha do Vitória, as costas da profundidade, como é o costume do Bahia. A mesma jogada que funcionou em alguns momentos no primeiro tempo, que era esse losango ali no meio de campo, também funcionou. E outra vez o Bahia, um time que rodava a bola muito de um lado para o outro, pegava na direita, acelerava no lado esquerdo, depois quando aproximava e via que o Vitória conseguia povoar, já trazia a bola por dentro e já acelerava no lado oposto. Então era o Bahia que mantinha ali algumas ideias, e alguns momentos o Vitória conseguiu neutralizar, em outros momentos não. E os momentos a gente contou ali com a tomada de decisão errada do Bahia, sobretudo no último terço do campo. Aqui, outra vez, o Vitória agora marca, né, com a primeira linha ali no campo do Bahia, todos os jogadores no campo do Bahia. Isso fez com que a gente conquistasse algumas bolas, porém, como eu falei, quando o Bahia vencia essa segunda bola, tinha muito campo e muito terreno para contra-atacar. E aí, como eu falei, o Bahia tomou algumas decisões equivocadas dentro da pequena área, como foi agora, com a belíssima antecipação do Wagner Leonardo, mas conseguiu até matar o jogo, né, numa jogada dessa de transição, porque o Vitória, quando estava no 1-0, começou a se expor demais. E aí, no lance que a gente vai variar do segundo gol, até mostrar como o Vitória se expôs tanto a ponto de sofrer o segundo gol, que eu não vou julgar, mas deu para ver o desespero do Vitória em um determinado momento de não somente marcar de forma agressiva, mas de ir até de forma espalhafatosa para o ataque para tentar matar o jogo. Agora vamos ao grande debate do que foi a nossa jornada de pós-jogo, alguns comentários do Twitter, que foi o volume do Vitória no segundo tempo. E aqui eu vou trazer para vocês por que eu e o Léo batemos tanto no pós-jogo de que não foi um bom jogo do Vitória ofensivamente nesse segundo tempo. Primeiro,
O Bahia entendeu no jogo que não precisava se arriscar mais e buscar ter o controle da posse de bola. Com isso, o Bahia adotou uma postura um pouco mais reativa no segundo tempo e deu a bola à Vitória. O que a gente mais viu quando a Vitória teve a bola foi jogadas de acelerar nos pontas pelos lados do campo e um Bahia que fechava e defendia muito bem a área. E o que é que isso ocasionava? A Vitória ficava refém de jogadas como essa que a gente está observando. Cruzamentos laterais a todo momento, tentando ali um Laone no Zé Hugo contra 3-4, sempre em inferioridade numérica na área, e pouquíssimas vezes isso deu certo. Dava para ver que o Vitória ganhava uma primeira bola em alguns momentos, acelerava para o lado oposto, só que esses cruzamentos acabavam não dando em nada. E o Vitória acabou ficando muito previsível, porque foi, na maioria das vezes, mesmo tentando triangulação pela direita, como a gente está vendo aqui, triangulação pela esquerda, como a gente vai ver, o Vitória ficava sendo um time de uma jogada só. Tentava desequilibrar e aproximar pelo lado para gerar cruzamento. E como eu falei, a maioria desses cruzamentos eram cruzamentos que eram interceptados pela primeira linha do Bahia e que conseguiam, né, intervir em qualquer aproximação do Vitória na área. Aqui o Vitória cruza, não consegue gerar um arremate, volta a bola para trás para gerar mais uma vez uma triangulação nesse momento pelo lado esquerdo do campo. A gente vai tentar ali, né, aproximar. Perceba que os zagueiros do Vitória estão bem à frente do meio de campo. O Bahia adota ali o 4-5-1, bem bloco médio, bloco baixo ali, próximo ao seu alvo, e o Vitória mais uma vez, olha que o Vitória volta a bola de um lado para o outro, e no final acabava finalizando a jogada da mesma forma, cruzamento na área, e o Bahia rebatia. Então acabou, ficou um jogo confortável. As chances que o Vitória teve veio primeiro nessa bola parada, que não é uma jogada trabalhada de pé em pé, e aí a bola sobra para Janos, que faz uma boa finalização. E a segunda jogada que a gente teve foi de uma inversão de Wagner para Zé Hugo, que a gente está observando agora no lado direito. Zé Hugo vai pegar essa bola e vai gerar um cruzamento que ninguém aproveita no primeiro momento, mais um cruzamento que o Bahia rebate, só que ainda sobra Casador dar uma finalização no meio do gol de forma despretensiosa. Teve o lance Zé Hugo, que estava impedido, então não conta, e de resto foi isso que o Vitória fez. Então foi por isso que a gente trouxe que o Vitória foi suficiente, porque fez muito uma jogada que a gente chama de chuveirinho na área durante grande parte do segundo tempo e foi muito ineficiente, tomou muita decisão errada e quando teve a possibilidade não conseguiu acertar o alvo. Então tudo isso acarretou nesse desgaste do Vitória ofensivo. E para trazer análise do segundo gol sofrido, observe como um adendo, né? Quando o Vitória sofre o gol, Neres e Wagner estavam quase dentro da área do Bahia para tentar ali, obviamente, povoar a área e tal, naquele desespero de tentar empatar a todo custo. E aí, na recomposição, a gente vê que a defesa fica desguarnecida. Esteves pede, né, a dobra de Giamota na marcação para fazer um 2-1 para Esteves conseguir sustentar um pouquinho mais e ter uma cobertura. Giamota não consegue acelerar e aí o Ratão vai num contra um na linha de fundo, cruza para trás e Juba faz o gol. Aqui é claro que eu não vou culpar o Wagner e o Neres, os dois saíram ali de forma realmente espalhafatosa para tentar fazer o gol a todo custo, mas aqui já era as últimas cartadas do Vitória e aí o gol realmente era inevitável, principalmente porque foi construído por jogadores do Bahia que tinham acabado de entrar e estavam com todo... Pois é, e se você quer anunciar no canto, ó, anuncie no canto, cantorubronegro@gmail.com. Um abraço pra galera da Volt, da Artcop, da Formadio, da ITS, que dá internet pra gente no Barradão, na Fonte, também no estúdio, da Beachfly, da GoCase e da Donald Bet. Assistiu até aqui? Comente aí, Vitória 2, Cruzeiro 1. Vamos ganhar e deixe seu like, claro, espalhe pra galera e me diga o que você achou, tá? Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, valeu, fui.